Salve, salve, meus queridos! Olha quem tá aqui, é o Professor Red para mais uma aulinha de física. Que maravilha, hein? O assunto de hoje é corrente elétrica. Vamos falar sobre o cálculo da intensidade dela. Essa aula de corrente elétrica é a segunda de uma sequência. Se você ainda não viu a primeira, dá um confere no card aqui em cima que eu vou colocar para você lá a primeira aula. Veja a primeira para depois ver essa segunda. Na primeira aula, a gente viu o seguinte: corrente elétrica é definida como um fluxo ordenado de portadores de carga dentro de um condutor. Esse condutor pode ser um metal, um líquido, uma solução eletrolítica ou um gás. E lá dentro, essas cargas que normalmente ficam bagunçadas vão, por causa de uma diferença de potencial, fluírem num fluxo ordenado. E esse fluxo ordenado é a corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica é o fluxo de portadores de carga positivos saindo do potencial maior para o potencial menor. Então, se a gente coloca aqui um condutor entre dois potenciais diferentes, a corrente elétrica é definida como o fluxo de portadores de carga positivos que vão sair do maior potencial em direção ao menor potencial. Lembrando que também existem portadores de carga negativos. Por exemplo, nos sólidos eles seriam os elétrons, e os elétrons sairiam do menor potencial para o maior potencial. Esse seria o sentido real da corrente elétrica nos sólidos. Beleza? Show de bola. Vamos fazer um desenhozinho aqui de um metal para a gente ver como é que isso funcionaria. Colocando os meus potenciais positivo à esquerda e negativo à direita, eu produzo dentro do meu condutor um campo elétrico, e esse campo elétrico sempre se orienta do maior potencial para o menor potencial. O que esses elétrons que estão aqui dentro vão querer fazer? Eles vão querer ir em direção ao maior potencial. Seria o sentido real da corrente elétrica para a esquerda. Porém, o sentido convencional da corrente elétrica seria para a direita. Seria como se fossem aqueles buraquinhos andando que a gente falou na aula passada. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre a intensidade de corrente elétrica então. Tenho aqui o meu metal, tenho a minha corrente elétrica que estaria indo para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um brother. Contratei esse brother aqui para que ele fique contando quantos elétrons passam nessa seção transversal do fio a cada segundo. Então ele está ali, ele está super atento, é um cara super rápido inclusive, está ali super atento, contando quantos elétrons passam naquela seção transversal, naquela linha que corta o fio a cada segundo. Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma simulação? Olha lá. Show de bola. Mas de novo. Quando passar a primeira carga, solta o contador e ele vai contar quantas cargas em um segundo. Então vai lá, soltou, passou um segundo, fechou. E o nosso brother aqui vai dar aquele berro. Passou 20 elétrons em um segundo nessa seção transversal do fio. Então ele gritou para mim lá, beleza, show de bola, valeu chapa. O que a gente faz com essa informação? Se eu sei que passam 20 elétrons por segundo na seção transversal desse fio, eu posso pegar o QN, que a gente já conhece, e calcular a quantidade de carga que passa nesse fio em um segundo. Lembrando que E é o valor da carga elementar, que pode ser mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Atenção aqui, atenção, presta muita atenção no que eu vou falar. Você pode pensar o seguinte: o elétron é negativo, então eu tenho que usar o valor de E negativo. Tá certo. Mas não é só isso. Por quê? Porque a gente considera corrente elétrica como sendo o fluxo de portadores de carga positivos. Então, eu vou aproveitar o número de elétrons para calcular a quantidade de carga de buracos que iriam no sentido contrário. Por quê? Se 20 elétrons foram para a esquerda, isso significa que 20 buracos foram para a direita. 20 buracos foram para a direita. Ok? Então, eu vou calcular com o valor de E positivo. Valeu pela atenção, muito obrigado. Vamos continuar. Então, o valor dessa carga vai ser 20 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Vai dar 32 vezes 10 na menos 19, unidade de carga, Coulomb. Legal? Bonito. Logo, eu posso afirmar que existe um fluxo de quantidade de carga de 32 vezes 10 na menos 19 coulombs a cada segundo. E essa é a definição de intensidade de corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que flui numa seção transversal do meu condutor a cada segundo. A minha corrente elétrica aqui
daria 32 vezes 10 na menos 19 coulombs por segundo. Em vez de usar coulombs por segundo, a gente usa ampere, em homenagem ao André-Marie Ampère, um físico francês que contribuiu muito nos estudos da eletrodinâmica. Colocando para você bem bonitinho aqui, intensidade de corrente elétrica I é a quantidade de carga que passa na seção transversal de um condutor a cada segundo. Poderia representar isso numa fórmula. I é igual a Q, quantidade de carga, por ΔT, intervalo de tempo. Se eu sei a quantidade de carga que flui em um condutor em um intervalo de tempo qualquer, eu posso calcular essa corrente elétrica. Lembrando do QN, Q é igual a N vezes Z. Se no lugar de Q eu colocar N vezes Z, eu teria esta outra formulinha para minha corrente elétrica. N vezes a carga elementar sobre ΔT. Esse N seria o número de portadores de carga que fluem na seção transversal desse condutor. Se o condutor for um condutor sólido, o N vai ser o número de elétrons que fluem nele. E se ele for um condutor líquido, uma solução eletrolítica, N vai ser a soma do número de cátions e o número de ânions. Se você não se lembra mais, dá aquela conferida na primeira aula. A gente falou lá que a corrente em uma solução eletrolítica é o fluxo de cátions e também o fluxo de ânions. Se I é igual a Q sobre ΔT, eu posso pegar esse ΔT e passar para o outro lado multiplicando para obter o kit. Kit é a mesma coisa do de cima, só que ele é mais bonito de falar e mais fácil de lembrar. Legal, né? E o kit ele dá uma outra informação interessante para a gente. Ele diz que o cálculo da quantidade de carga é igual ao produto entre corrente elétrica e intervalo de tempo. Isso é extremamente interessante quando a gente tem gráficos. O gráfico é a relação da dependência da corrente ao intervalo de tempo. Imagina que eu tenho uma corrente constante, então um gráfico bem bonitinho, constante para você aqui. E eu quero calcular a quantidade de carga que flui ao longo desse tempo dentro desse condutor. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto entre corrente e intervalo de tempo. E esse produto é numericamente igual à área embaixo desse gráfico. Então, eu posso calcular essa quantidade de carga como sendo a área embaixo de um gráfico de corrente por tempo. Isso é ainda mais legal se eu tiver corrente variável. Se a minha corrente for variável, fica aquela dúvida, né? O que eu jogo no lugar do I? Vou aplicar o kit. Vou pegar a corrente do começo? Vou pegar a corrente do final? Vou pegar qual corrente que eu vou usar para poder calcular? Brother, relaxa. Eu quero calcular a carga que flui nesse condutor entre os tempos T1 e T2. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área embaixo do gráfico entre os tempos T1 e T2. Show de bola, hein? Para encerrar a aula de hoje, unidades de medida usuais. A gente vai estudar isso em cima do kit. Bom, kit é carga igual a corrente vezes intervalo de tempo. Se eu utilizar minha carga em coulomb, eu utilizo a minha corrente em ampere e o meu intervalo de tempo em segundos. Coulomb é ampere vezes segundo. Porém, especialmente quando a gente fala de cargas de bateria, a gente tem uma outra unidade de medida para carga, que é o ampere-hora. Você já deve ter ouvido falar. Ampere-hora é utilizar a corrente em amperes e o intervalo de tempo em horas. Outra coisa que aparece bastante é o miliampere-hora. Bom, dessa vez, a corrente vai estar em miliampere e o intervalo de tempo em horas. Nesse assunto, assim como em demais assuntos que a gente trata em eletrostática e eletrodinâmica, é muito importante conhecer os prefixos. Prefixo mili, prefixo micro, prefixo nano e até o prefixo pico. Mili, micro, nano, pico. Lembrando que mili é milésimo, 10 na menos 3. Micro é milionésimo, 10 na menos 6. Nano é bilionésimo, 10 na menos 9. E pico é trilionésimo, é um negocinho muito pequenininho, 10 na menos 12. Legal, meus consagrados? A aula de hoje era isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!